Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a gente vai continuar. Primeiro aí, Química Todo Dia, professor Jair, tá? Espero que vocês estejam gostando das aulas que a gente está fazendo, está gravando aí para vocês, né? Se gostar, curte, né? Aperta aí, ajuda a gente também, tá bom? Então, a gente trabalhou na aula anterior com distribuição eletrônica, né? A gente trabalhou com as distribuições em níveis de energia. Que também é a estrutura atômica, né? Como o elétron se comporta na eletrosfera de um átomo. Né? Então, o comportamento do elétron, ou seja, onde ele vai estar, como é que ele se organiza, como é que aquela eletrosfera se organiza. Então, a gente aprendeu que ela se organiza em níveis de energia, né? Que a gente entendeu que se botou o nome de camadas eletrônicas, né? Que são K, L, M, N, O, P e Q, com seus respectivos números máximos de elétrons, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Essa é a quantidade hoje necessária para que a gente consiga fazer a distribuição eletrônica dos elementos, dos átomos, dos elementos químicos, porque hoje o número de elétrons, a gente lembra que num átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Então, o que hoje nós temos de elementos químicos descobertos, de átomos de elementos químicos já descoberto e posto na tabela periódica, é necessário essa quantidade de elétrons para que a gente faça a distribuição de todos esses elementos. Se forem descobertos mais elementos, a gente aprendeu que essas camadas, essas três últimas, estão incompletas e que os elétrons vão entrando aí. Só que dentro desses níveis de energia ou camadas, existem subníveis de energia ou subcamadas nessa organização eletrônica ao redor do núcleo do átomo, que a gente lembra que é o núcleo e a eletrosfera, onde ficam os elétrons girando ao redor desse núcleo. Então, nessa eletrosfera, onde a gente encontrou os níveis de energia, a gente vai perceber, os estudos mostraram que existem subníveis de energia dentro dessa temática de estrutura do átomo, né? Como ele se estrutura. E aí, o que são esses subníveis? Tem que se dar um nome aos subníveis, se chamam eles de S, P, D e F, a nomenclatura que se usa, né? O subnível S, né? Já está dizendo subnível, ele está dentro do nível, ele organiza os níveis, ele compõe o nível de energia. Então, o subnível S ele pode ter no máximo 2 elétrons, subnível P no máximo 6, subnível D no máximo 10, subnível F no máximo 14. São esses 4 subníveis hoje necessários para fazer a distribuição eletrônica, tá certo? Então, no subnível S, professor, veja, eu posso colocar até 2 elétrons nele. Geralmente, quando ele é o último elemento, ele pode ficar com menos do que a quantidade máxima de elétrons. O mesmo acontece no subnível P. Eu posso colocar até 6 elétrons nesse subnível. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subnível D, posso colocar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não posso colocar 11, porque ele limita a quantidade de elétrons. O mesmo acontece com o subnível F. Eu posso colocar até 14 elétrons neles, tá? Mais do que 14 não é possível. Menos é possível. Geralmente, quando ele é o último subnível da distribuição eletrônica, ele fica com menos elétrons do que sua capacidade máxima. Todos eles, beleza? Então vamos lá, sabendo disso, sabendo que o subnível S cabe 2 elétrons, a gente sabe que eles estão organizando os elétrons nos níveis de energia, nessa suborganização eletrônica, tá? Aí o que é que acontece? Como a gente tem a informação de que a camada ou o nível de energia K só suporta até 2 elétrons, fica claro que ele sendo o primeiro nível de energia, para distribuir os 2 elétrons deles, ele só vai precisar do subnível S, porque nesse vai caber os 2 elétrons que ele possui. Quando a gente vai para o nível de energia L, aí ele já vai para 8 elétrons. Chegamos à conclusão de que o subnível S não é suficiente para distribuir os 8 elétrons, porque ele só cabe 2. Então, o segundo nível de energia, ou a segunda camada, precisa do subnível S com seus 2 elétrons, mas a segunda camada também vai precisar do subnível P com 6. 2 e 6, 8. Os 8 elétrons do nível de energia ou da camada L. Para a camada M, a gente vai precisar, além de S e de P, porque ele vai para 18 elétrons, a gente também vai precisar do subnível D. Então, o terceiro nível de energia precisa do subnível S com 2. O terceiro nível de energia vai precisar do subnível P com 6. E o terceiro nível de energia vai precisar do subnível D com 10. 10, 16 com 2, 18 elétrons do nível de energia M, ou da camada M, precisará da terceira camada, precisa do subnível S com 2 elétrons.
terceira camada precisa do subnível P com 6, e o terceiro nível de energia, ou terceira camada, precisa do subnível D com 10, para que comporte os seus 18 elétrons, que é o que ele possui na sua estrutura eletrônica, tá? Então veja, portanto, quem determina a quantidade de subníveis que é necessário é o número de elétrons que o nível possui. Então, quem vai determinar quantos subníveis terá naquela camada é a quantidade de elétrons máxima que essa camada tem. Ela é quem determina a quantidade de subníveis que eu vou precisar para organizar os elétrons dentro das camadas, dentro dos níveis. Quarto nível de energia, então o quarto nível de energia, como ele tem 32 elétrons, ele precisa de S com 2. O quarto nível de energia vai precisar de P com 6. E o quarto nível de energia, ou quarta camada, precisa de D com 10. Portanto, o quarto nível também vai precisar de F, que vai ter 14 elétrons. 14 com 10, 24. 24 com 6, 30. 30 com 2, 32 elétrons do nível M. Quinto nível de energia, ou quinta camada, precisa de S com 2, ele tem 32. Então, o quinto também vai precisar de P com 6. O quinto vai precisar de D com 10. E o quinto vai precisar de F com 14, ok? Quinto nível de energia precisa dos subníveis S, P, D e F, porque hoje sabemos que ele tem 32 elétrons. É o máximo que se usa nele hoje. Pode aparecer mais? Pode, já te disse isso. Quinto nível S com 2, quinto nível S com P com 6, quinto nível D com 10, quinto nível F com 14. Quando eu somo, aqui tem os 32 elétrons desse nível. Sexto nível de energia precisa de S com 2, sexto nível de energia precisa de P com 6, sexto nível de energia precisa de D com 10 e sexto nível de energia precisa de F com 14. É isso? É não. O último não é necessário. Por quê? Porque ele só tem 18 elétrons. Então ele precisa de S com 2, P com 6 e D com 10. 10 com 6, 16 com 2, 18 elétrons do sexto nível de energia. Portanto, ele só precisa desses três subníveis, S, P e D. Sétimo e último nível de energia vai precisar do subnível S com 2 e vai precisar do subnível P com 6. Como consequência, somando os elétrons destes subníveis que são usados no sétimo nível, 2 e 6, 8, comporta. Portanto, percebemos o seguinte: quem determina o número de subníveis que vai ter no nível é a quantidade de elétrons máxima daquele nível. Quem determina o número de subníveis que vai ter no nível de energia é a quantidade máxima de elétrons que esse nível possui. Coisa simples. Montamos uma estrutura que é chamada diagrama de Pauling, né? E como é que a gente usa isso? A gente vai usar, todo o diagrama foi construído em ordem crescente de energia, ou seja, os últimos elétrons que eu distribuo, ou os últimos subníveis que eu uso, quando eu for fazer a distribuição eletrônica, são os mais energéticos. Porque essa ordem que eu vou colocar, que a gente está montando aqui, é uma ordem crescente. Então, todos os elétrons aí toda a distribuição eletrônica foi feita em ordem crescente de energia, a partir do diagrama de Pauling, tá? Como é que eu vou usar? Eu vou usar seguindo a orientação dessas setas, tá bom? A seta vai me dizer como eu devo proceder para ir distribuindo os elétrons de um elemento químico na sua eletrosfera, tá? Como é que esses elétrons estarão colocados na eletrosfera de qualquer elemento químico, será determinada essa distribuição pela ordem crescente de energia do diagrama de Pauling, que é determinado por essas setas que nos orientam exatamente na ordem crescente de energia, tá? Simples, né? É simples. Então, como é que eu faço para usar esse diagrama, professor? Eu vou seguir a orientaçãozinha das setas, né? De que maneira? Dessa forma que eu vou te mostrar aqui agora. Então, se eu tiver elétrons a distribuir, eu distribuo em 2 e tiver mais elétrons, ó, 1s2, né? Então, o primeiro subnível que eu uso é esse. Se o elemento tiver 3 elétrons, o próximo elétron vem para o próximo subnível. Mas observa, eu vou seguir a orientação das setas. Então,
Depois que eu usar um S2 e tiver mais elétrons a serem distribuídos, eu faço isso aqui e vou descer na seta para ver qual é o próximo subnível que eu uso. Aí eu uso o subnível 2S. Coloco 2. Supomos que o elemento apresente ainda mais elétrons a serem distribuídos, ou seja, mais do que 4 elétrons. Aí eu vou de novo seguir a orientação da seta, ok? Ó. Faço o retorno e venho descendo na próxima seta. Aí o próximo subnível que eu vou usar é o 2P. Se tiver mais elétrons a ser distribuídos, aí eu desço e acho o 3S. Se tiver mais elétrons a ser distribuídos, eu retorno novamente, ó, e venho descendo na próxima seta. Aí uso o 3P. Se tiver mais elétrons a ser distribuídos, eu desço para o 4S. Se tiver mais elétrons a ser distribuídos, se eu descer para o 5S, eu erro. Eu tenho que voltar e vir descendo na próxima seta. Então o próximo que eu uso é o 3D. Depois o 4P. Depois o 5S. Tem mais elétrons a distribuir? Tem. Eu não posso descer para o 6S. Eu retorno e vou para o 4D. Depois o 5P. Depois o 6S. Se tiver mais elétrons, 4F. Depois 5D. Depois 6P. Depois 7S. Retorno. 5F. 6D. 6P. E assim sucessivamente. Se aparecer mais, a gente iria agora para a oitava camada. Seria o 8S, o próximo subnível a ser usado. Se aparecer mais elétrons, seria o 8S aqui, ó. O 8S, ele estaria aqui. Mas aí já seria uma oitava camada, um oitavo nível de energia. Aí depois eu retorno e vou para o G, mas aí, bem, simplificando. Hoje tu precisa disso aqui para distribuir os elétrons. É essa a estrutura que tu vai distribuir em subníveis de energia. Lembra? Obedecendo a ordem das setas, ok? Então fica fácil agora. Vamos pegar um elemento químico aí, sei lá, Vamos pegar o ferro, que é um elemento de transição, é bom para distribuir. Número atômico do ferro, 26. Deixa eu botar aqui direitinho, tá? Lembra, 26 e bota 29. Aí tá pesando, viu, minha gente? Perdoe. Então, 26. Isso aqui é o número atômico dele. Mas a gente aprendeu que num átomo, né, a quantidade, o número atômico é determinado pelos prótons. E todo átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, porque o átomo é uma estrutura neutra. Nem sobra próton, que é carga positiva, nem sobra elétron, que é carga negativa. No átomo eles têm exatamente as mesmas quantidades. Até porque um próton atrai um elétron. Por isso que eu tenho quantidade de prótons sempre equivalente à quantidade de elétrons. E como eu sei que o número de prótons é quem determina o número atômico do elemento, número atômico 26, ele tem 26 prótons. Se ele é um átomo, se tem 26 prótons, é porque ele tem 26 elétrons. Então, quando eu tenho o número atômico do elemento, eu também tenho a quantidade de elétrons desse elemento. Então, vamos lá. Como é que eu distribuo isso? Olha só. Primeiro subnível a ser usado é 1S2. Então, eu vou lá e boto 1S2. Ou seja, dos 26 elétrons, eu distribuí 2. Eu tenho que distribuir ainda 24 elétrons. Aí, eu vou continuar a distribuição. Do subnível 1S eu desço para o 2S, mas eu tenho que lembrar que eu faço isso, ó. Tá? Eu vou seguir na orientação da seta. Então retorno e vem descendo na seta. Aí o subnível que eu encontro é o 2S. Então eu vou lá e boto 2S2. Sacou? Dúvida aí? Aí do 2S, o que é que eu faço, professor? Do 2S, como eu distribuí 4, porque lembra que isso aqui é a quantidade de elétrons. Se ele tem 26 e eu distribuir 4, eu ainda vou ter que distribuir 22 elétrons. Se eu tenho que distribuir, eu continuo. Eu parei aqui, aí eu faço o retorno. Vou seguir na orientação das setas. Aí eu venho agora para o 2P. É o próximo subnível a ser usado. Então, 2P6. Significa o quê? Que agora eu já distribuí 10 elétrons. 6 e 2, 8 e 2, 10. Dos 26, eu ainda tenho 16 elétrons a distribuir. Continua a distribuição. Ó, parei no 2P. Desço para onde agora, professor? Desce para o 3S, ó. Vai seguir na seta. Quando ela acaba é que eu retorno. Então agora eu vou usar o 3S. 3S2. Distribuir 12 elétrons, né? 2, 4, 10, 12. São 26. Continua a distribuição. Do 3S, professor, tu tem que vir para o 3P, ó, porque acabou a seta. 3S é o último dessa seta. Então eu retorno
e vou usar o 3P. Então agora é 3P6. Continua, professor. Continua. 2, 4, 10, 12, 18. São 26. Ainda tem 8 elétrons a distribuir. Então eu parei aonde? No 3P, ó. Eu estou aqui. Eu desço para onde, professor? Eu vou seguir na seta. Seguir na seta eu encontro o 4S. Vou lá e boto 4S2. 4S. Professor, o que é que eu faço? Eu desço por 5S? Não, se tu descer tu errou. Né? Aí tu retorna. Próximo subnível é o 3D. 3D. Vamos ver quantos elétrons é necessário botar nesse 3D. Pode ser que seja os 10, pode ser que não. Então vamos lá, vamos contar. Lembra que o ferro tem 26 elétrons, né? Número atômico 26 significa 26 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20 para 26. Só faltam agora 6 elétrons. Então essa é a distribuição do ferro em subníveis de energia. Um S2, primeira camada, subnível S, 2 elétrons, segunda camada S com 2, segunda camada P com 6, terceira camada S com 2, terceira camada P com 6, quarta camada S com 2, terceira camada D com 6. Isso aqui são os níveis de energia, tá? As camadas eletrônicas. Primeira camada que é a K, segunda camada e segunda camada que é a L, terceira e terceira, todos os três aqui pertencem ao terceiro nível de energia, a terceira camada. 3S, 3P e 3D. São todos três da terceira camada. Quem é a terceira camada? É a M. Os três aí estão na terceira camada. E na quarta camada, que é a N, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, é a N. Aí na N eu só tenho 2 elétrons, não tem mais ninguém aqui da quarta camada. Ok? Então eu posso passar isso para os níveis de energia? Claro que eu posso, né? É simples. E vai ser perfeitamente entendível. Existe essa palavra? Sei lá se isso existe. O importante é a gente entender. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então vamos lá. Escuta. Primeiro nível de energia. Quem é o primeiro nível de energia? É o K. Quantos elétrons tem nele? Pela distribuição só tem 2. Então vou lá, ó. Certo? Segundo nível de energia e segundo nível de energia. Quem é o segundo nível de energia? Olha lá aqui, ó. É o L. Aí L está com quantos, professor? Vamos somar. 8. Então L tem 8. Ok? Terceiro nível de energia. Terceiro nível de energia e terceiro nível de energia. Quem é o terceiro nível de energia? Primeiro, segundo, terceiro. É o M. Então M tem, vamos somar os elétrons agora que está em M. Tem 2 aqui, ó. Terceiro tem 2. Terceiro tem 6. 2 com 6, 8. E terceiro tem mais 6. 8 com 6, 14. Então M está com 14 elétrons. Ok? E o quarto nível de energia, quarto, ou seja, o último nível de energia é o N. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nível N. Camada N. Quantos elétrons tem nele? Só tem 2. 2. Então essa é a distribuição eletrônica em subníveis e depois eu querendo eu passo essa distribuição para os níveis, para as camadas eletrônicas, né? Subcamadas, subníveis, camadas ou níveis de energia, tá? Então essa seria a forma que eu devo usar o diagrama de Pauli e depois eu trago essa distribuição para os níveis de energia, caso queira, né? Ou a questão peça, ou sei lá. É uma forma só de tu ir treinando. Beleza? Dá um print aí, né? Curte o vídeo. Ficou legal para a gente fazer mais algumas, né? A gente apaga essa e faz outras. Então, vou apagar porque eu estou sem espaço, né? Eu vou apagar aqui essa distribuição e vou colocar outro para a gente fazer, porque a gente vai treinando, vai aprendendo e vai vendo, porque eu não quero apagar o diagrama exatamente para que tu vá acompanhando a distribuição pelo diagrama, que facilita o teu entendimento, né? Tua compreensão dessa distribuição eletrônica. Lembra, ela está construída em ordem crescente de energia. Significa que os últimos elétrons estão com maior energia da distribuição. No caso ali era o 3D, né, do ferro.
3D6. Depois a gente vai encontrar dentro desses 6, que são os elétrons mais energéticos, né? O 3D6, que é o último subnível. Dentre esses 6 a gente vai encontrar aquele que realmente é o mais energético, mas aí a gente vai trabalhar com os números quânticos, ok? Então vê o seguinte, vamos pegar outro elemento químico aí, tá? Deixa eu apagar aqui também, tu já sabe que isso aqui está definida a quantidade, já não precisa mais, né? Então fica melhor quando a gente apaga, porque aí a gente pode colocar uma distribuição eletrônicazinha também aqui em cima. Percebe que o quadro é bem grande, né? Por isso que eu tenho muito espaço, aí não me atrapalha muito não. E para ficar visível eu preciso que vocês... Então vê, vamos pegar, sei lá, eu acho que na distribuição eu botei o cloro, não foi por camada, então vamos pegar o cloro aqui. Então o cloro tem número atômico 17. Lembra que se ele tem número atômico 17, ele tem 17 prótons e 17 elétrons, que ele é um átomo, estrutura neutra. Então vamos lá, 17. Começa por onde? Um S2, sempre vai ser ele, né? Então vai lá aí, ó. 1S2. Um S eu vou, faço o retorno e venho pro 2S2. Desço pro 3S, eu não estou com a molesta, né? Aí eu volto e venho descendo na próxima seta, 2P6. 2P com 6 elétrons. Eu preciso só ir contando os elétrons, né? Então eu tenho que distribuir 17. Dos 17 eu distribuí 2 e 2, 4, com 6, 10. Ou seja, dos 17 eu distribuí 10. Me falta distribuir 7 elétrons. Eu estou aonde? Eu estou no 2P. Do 2P eu vou para onde, professor? Eu vou seguir na seta, ó. Eu venho para o 3S. Então agora será 3S2. Correto? 2, 4, 10, 12. Ainda falta elétrons a ser distribuídos. Eu parei aonde, professor? Eu parei no 3S. Do 3S eu não desço para o 4S. A seta acabou. Quando acaba eu retorno. E vem descendo na próxima. Então o próximo subnível que eu vou usar é o 3P. 3P. Verei se caberá os 6. 2, 4, 10, 12. Para 17 só faltam 5. 5 elétrons no subnível 3P. Encerramos a distribuição do cloro. 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Os 17 elétrons que ele possui a partir do seu número atômico. Os elétrons mais energéticos são esses, porque lembra, o diagrama está construído em ordem crescente de energia. Então, do de menor energia para o de maior energia. O último subnível de qualquer elemento químico, da distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, é o mais energético. Portanto, esses são os elétrons mais energéticos do cloro. Como lá no ferro, que a gente viu ainda agora, os elétrons mais energéticos estão no subnível 3D, né? 3D6. Aqueles 6 elétrons ali são os mais energéticos, ok? Vamos passar para as camadas? Vamos lá. Quem é a primeira camada? A primeira camada é a camada K. Quantos elétrons tem na camada K? Na distribuição do cloro, 2. Segundo nível de energia ou segunda camada. Segundo nível de energia ou segunda camada. Segundo e segundo. Esses dois subníveis pertencem ao segundo nível de energia, que é o L. Ok? Segundo nível de energia L. Eu vou somar os elétrons que tem nele. 2 e 6. Ó, segundo nível. Segundo nível, 2 e 6, 8. Tá certo? E aí a gente vai para o terceiro nível de energia e terceiro nível de energia. Né? Quem é o terceiro? Primeiro, segundo, terceiro. É o M. Então, o terceiro nível de energia, a terceira camada é a camada M. Vamos ver quantos elétrons tem nela. A terceira camada tem 2, na terceira camada tem mais 5. 2 e 5. Então, essa é a distribuição do cloro. Usando o diagrama e depois o diagrama de Pauli, os subníveis de energia. E depois passando para os níveis de energia ou para as camadas eletrônicas, tá? Vamos ver outro? E aí depois vamos embora. Então vamos ver agora o bromo, que tem número atômico 35, ok? Bromo 35, usando o diagrama, que é seguro. Quando tu passa para as camadas tá tudo bonito, porque a segurança é maior pela distribuição.
Porque lembra, né? As camadas têm aquelas duas regrinhas, penúltima, 8 ou 18, na última até 8. Mas se tu pegar lá o ferro, tu vê que a penúltima, o ferro não obedeceu. Porque essa regra só vale para 50% da tabela, dos elementos da tabela periódica, tá? São chamados elementos de representativos. Os elementos de transição, a grande maioria deles vai fugir dessa regra na penúltima camada ter 8 ou 18. Eles ficam com 9, com 10, com 11. Então, como a gente não tem metade dos elementos que não obedecem, o que é que eu faço? Eu vou pelo diagrama, que é seguro, bem seguro, e depois, se a questão me pedir que eu determine os níveis de energia, as quantidades de elétrons nos níveis de energia, aí eu transfiro do diagrama, né, dos subníveis, eu transfiro montando os níveis. Aí a distribuição vai estar correta, tu não precisa estar se preocupando se a última, penúltima, como é que eu faço, se obedece, não obedece, o que é que... Não precisa se preocupar com isso. Distribui pelo diagrama, depois passa dos subníveis, depois passa para os níveis de energia. Vamos para o bromo. Começar com um S1, né? Um S1. Um S2, né? Tem 35, que é que eu só vou botar um dele? Tá 2. E lembra, eu só vou passar para o próximo subnível quando eu encho o anterior. Aí é que eu posso passar para o outro, tá? Então, vamos lá. Eu estava usando, isso aqui, vamos lá. Então, 1S2. Primeiro subnível eu lotei, então vou para o segundo. O segundo lembra, 2S. 2S2, né? O terceiro, aí eu faço o retorno. Acabou a seta, não tem mais subnível nessa seta, eu vou e retorno e venho para a próxima. Então, 2P6. 2P6. Do 2P eu vou descendo a seta. Encontro 3S, então eu vou lá e boto 3. 3 feio da bexiga, lixo. Vamos lá, melhorar o 3. 3S2. Não sei se melhorou não, mas vai assim. Eu tô aqui, ó, 3S2. Mas lembra, eu tenho 35. Vê quanto eu distribuí até agora. 2, 4, 10, 12. Então eu tenho que continuar distribuindo, porque são 35 que eu tenho que distribuir. Eu tô aonde? Eu tô no 3S. Onde eu tô? 3S. 3S acabou a seta. Eu vou retornar. Venho para a próxima seta. Aí eu vou encontrar o 3P. Então eu vou lá e boto 3P6. Ok? Do 3P eu desço, continuo na seta. Ó. Vou achar o 4S. 4S2. Do 4S acabou a seta, não tem mais para onde eu ir aqui. Certo? Se não tem mais para onde eu ir aqui, eu retorno. E vem descendo na próxima. Na próxima eu vou encontrar o 3D. 3D. Agora vou ver quantos elétrons eu vou botar aí, né? Agora a gente tem que dar uma contadinha para não... 2, 4, 10, 12, 18, 20. Se eu botar 10 aqui, que é o limite, ó, subnível D só vai até 10, todo ele, 10, 10, 10, ok? Eu chego a 30. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Então eu posso botar 10 aí. E aí eu ainda continuo tendo que distribuir. Do 3D, descendo na seta, eu vou encontrar quem? O 4P, ó. Estou no 3D, continuo na seta. Eu só retorno quando a seta acaba. Quando essa acabar, eu volto para a próxima. Então eu vou encontrar o 4P. 4P. Deixa eu arrumar aqui para ficar alinhado. 4P. Agora, no 4P, vamos ver quanto a gente bota. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, para 35. Aqui só precisa de 5 elétrons. Ok? Então fica 4P5. Esse aqui é o subnível de maior energia do bromo, do elemento Br, bromo, número atômico 35. O último subnível é onde está os elétrons de maior energia, porque ele é o mais energético, porque o diagrama foi construído em ordem crescente de energia. Então ele sai do menos energético para o mais energético, tá? Esse é mais energético que esse é mais energético que esse do que esse é mais... E assim vai. Então o último é o de maior energia de todos eles. É onde estão os elétrons de maior energia de qualquer elemento químico. É no último subnível. Tá bom? Dá um print aí. Ou tu quer passar para as camadas, para os níveis de energia? Se quiser, a gente passa. Vamos passar? Que aí a gente vai treinando já tudo junto, né? Então vê o seguinte. Primeiro nível de energia. Quem é o primeiro nível de energia? É K. Quantos elétrons tem nele? Tem 2. Segundo nível de energia e segundo nível de energia. A segunda camada. L. Segunda camada, L. Tem quantos nessa segunda camada?
Nessa segunda camada, eu somo os elétrons, porque tem 2 subníveis nela. Eu somo os elétrons dos 2 subníveis, então dá 8. Terceira e terceira. Somo 2 com 6, 8, com 10, 18. Quem é o terceiro nível? Primeiro, segundo, terceiro. É o M. Terceiro nível M, 2 com 6, 8, com 10, 18. Então M está com 18 elétrons. Ok? E agora aparece o quarto nível de energia e o quarto nível de energia. Quem é o quarto? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto nível de energia é N, somos elétrons. Quarto e quarto. 7 elétrons no último nível de energia do bromo. Dá um print e treina mais distribuição, tá?